Vamos lá, pessoal. Seguindo com a nossa cátedra de urologia, tá? Como já conversamos anteriormente, sou o Dr. Wesley Coelho. Hoje a gente vai falar, vamos voltar um pouquinho a alguns conceitos anatômicos, histológicos e vamos falar um pouco da parte fisiopatológica já da nossa parte, não só renal, como urológica como geral, tá? Hoje com foco um pouco maior nessa parte renal, tudo bem? Pessoal, só quem estudar a fundo, quem entender essa parte anátomo-histológica e fisiológica da parte renal, da parte urológica, vai conseguir entender o que é e quais são as patologias do sistema urológico. Então, assim, eu peço para vocês, outra vez, um foco nessa parte, etc., que tenham aí um pouquinho de atenção com isso, tudo bem? Eu começo falando com vocês. Quem é que não conhece aquele ditado que sempre fala, né? Os rins são o filtro do corpo, né? Os órgãos responsáveis por retirar do sangue as impurezas e substâncias indesejáveis. Sem dúvida, essa é a imagem que nós guardamos desse órgão fantástico, tá? Essa imagem que nós estamos vendo ao lado é uma imagem que representa muito bem o rim, tá? Nós, seres humanos, nós retiramos a maior parte da nossa energia vital de 3 tipos básicos de alimento, tá? Que são os açúcares, gorduras e proteínas. Nós sabemos que o metabolismo dos açúcares, os carboidratos no geral e das gorduras, os lipídios, resultam em última análise em energia e água. A única sobra no final do processo é o gás carbônico, que vai ser eliminado aí pela respiração, como vai ser falado no próximo semestre, no 9º semestre, na verdade, dentro de pneuma, a gente vai entrar um pouco nisso aí, tudo bem? Já o metabolismo das proteínas também gera energia, mas ao contrário dos demais, ele vai resultar inevitavelmente na formação de substâncias tóxicas residuais, que vão possuir nitrogênio em sua estrutura e precisam dos rins para ser eliminados, tudo bem? São estas as escórias nitrogenadas. Elas são uma espécie de lixo, resultante do metabolismo das proteínas, que se acumulam nas situações de falência renal e que estudaremos mais profundamente mais adiante. Nós não podemos perder de vista que, embora a capacidade de depuração seja, sem sombra de dúvida, a função renal primordial, certamente não é a única. Os rins também têm importância na participação endócrina e ainda funcional como verdadeiros maestros no controle do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. Porém, nós não vamos entrar nesse assunto. A parte de equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico e endócrino vai ficar para as cátedras correspondentes, tudo bem? A gente vai ver junto aí com calma, vocês vão ver esses assuntos com calma, mas nós precisamos que antes de tudo vocês não tenham dúvidas na anatomia e histologia do rim, que é um órgão tão importante, tudo bem? Como conceitos básicos, tá? O aspecto macroscópico do rim é característico, como nós vemos aí na figura 1, nessa figura aqui está aparecendo para vocês, tudo bem? O rim em um adulto tem um diâmetro longitudinal de aproximadamente 11 a 12 centímetros, pesando cerca de 150 gramas. O parênquima renal, ou seja, o tecido renal propriamente dito, ele é constituído por 2 camadas visivelmente distintas. A cortical, que é essa mais externa, como vocês estão vendo, e a medular, que é a mais interna. Eles são envoltos envolvendo o contorno externo dos rins. Encontra-se uma membrana. Aí, em volta do rim, nós temos uma membrana que vai contornear todo esse rim, que é chamada de cápsula renal. Ao redor dessa cápsula, a gente tem a gordura perirenal, também chamada de fáscia de Gerota. Tá? A região central da borda côncava, por onde chegam os vasos e os nervos, que vão suprir esse órgão, é conhecida como hilo renal. Tudo bem? A urina, formada no parênquima renal, é despejada numa complexa rede de cavidades, que são os cálices renais maiores e menores, como nós já comentamos na aula anterior, isso da revisão. E depois na pelve renal. Os cálices maiores são formados normalmente pela confluência de 3 ou 4 cálices menores, enquanto a pelvis renal costuma ser formada pela confluência de 2 ou 3 cálices maiores. A camada cortical ou córtex renal, que no adulto vai medir aí cerca de 1 centímetro de espessura, contém os glomérulos, que a gente vai ver mais na frente. E assim é responsável pela depuração do sangue, que chega nos rins.
dando início à formação do filtrado, que é o precursor da urina, tudo bem? A camada medular ou medula renal é formada macroscopicamente por 10 a 18 estruturas cônicas, que são as chamadas pirâmides de Malpighi. As bases dessas pirâmides fazem limite com a zona cortical, enquanto seus vértices fazem saliência nos cálices renais. Nas regiões laterais, as pirâmides fazem contato com as extensões do tecido cortical, para a medula denominada coluna de Bertin. A saliência das pirâmides de Malpighi, nos cálices renais, são as famosas papilas renais, que vão possuir, na sua porção mais distal, 10 a 25 aberturas para a passagem de urina, da passagem da urina formada. Aqui nós temos uma imagem mostrando a saliência da pirâmide, tudo bem? Cada papila renal, que é o que a gente está vendo aqui, está apontando a seta, é uma papila renal, se abre para um cálice menor. Os lobos renais, vamos falar um pouquinho sobre os lobos renais, tudo bem? O rim pode ser dividido esquematicamente em lobos, cada um formado por uma pirâmide de Malpighi associado ao tecido cortical adjacente. As estruturas do néfron descritas a seguir vão estar contidas nesse lobo, então a gente vai descrever agora algumas estruturas do néfron, tudo bem? Começando pelo néfron como estrutura em si, tudo bem? O néfron é a unidade funcional dos rins. Podemos descrevê-lo como uma estrutura microscópica, formada pela associação do corpúsculo de Malpighi, contendo o tufo glomerular, com o sistema tubular, que é composto pelo tubo contorneado proximal, alças de Henle, túbulo contorneado distal e, finalmente, o túbulo coletor. O néfron se responsabiliza pelos dois principais processos que envolvem a gênese da urina, a produção do filtrado glomerular nos corpúsculos de Malpighi e o complexo processamento deste filtrado em seu sistema tubular. Os rins possuem cerca de 0,5 a 6,4 milhões de néfrons, uma média de 1,6 milhão, o que dá aproximadamente 160 mil néfrons por cada lóbulo renal. O corpúsculo de Malpighi, os túbulos contorcidos proximais e distal e a parte inicial do túbulo coletor são elementos corticais, enquanto a alça de Henle e a maior parte dos túbulos coletores mergulham na zona medular, como nós estamos vendo aqui na imagem. Tudo bem? Falando um pouquinho do corpúsculo de Malpighi, tá? O corpúsculo de Malpighi, o tufo glomerular e a cápsula de Bowman no geral, tudo bem? A artéria renal, ao entrar no parênquima através do hilo renal, se ramifica em direção à periferia, na região cortical. Já no córtex, podem ser identificados pequenos e importantes ramos, que recebem a denominação de arteríola aferente. Esta, por sua vez, dá origem a uma série de alças capilares, que se enovelam para formar uma estrutura arredondada que a gente está vendo aí no meio. Tudo bem? Denominada glomérulo. Após se enovelarem, essas alças confluem para formar a arteríola eferente. Aferente chega, eferente sai, porque o A vem antes do E. Tudo bem? Que deixa o glomérulo. No glomérulo circula sangue arterial, cuja pressão hidrostática está sob o controle da arteríola eferente. Essa arteríola possui maior quantidade de músculo liso, podendo se contrair ou relaxar em função das necessidades do organismo. Quanto mais contraída a arteríola eferente, maior a pressão glomerular e, consequentemente, maior o volume do filtrado. Os glomérulos são envolvidos pela cápsula de Bowman, que possui dois folhetos, um aderido às alças glomerulares e outro inflado, delimitando exatamente o corpúsculo. Essas estruturas também são conhecidas como folhetos, o folheto visceral e o folheto parietal da cápsula de Bowman. Entre esses folhetos está o espaço capsular, que é quem recebe o filtrado glomerular. Tudo bem? Como nós estamos observando na figura, o folheto externo parietal da cápsula de Bowman forma uma espécie de cálice, constituído por um epitélio simples pavimentoso apoiado na membrana basal. Já o folheto interno, ou folheto visceral, deve ser cuidadosamente identificado, porque, na verdade, não existe uma camada celular contínua, assim como no parietal. Como nós vemos aqui nesta figura, o folheto interno é formado pelos podocitos, que são esses prolongamentos secundários, que são células especiais situadas junto às alças glomerulares. Estas células, elas emitem prolongamentos que se orientam em sentido radial, denominadas primários.
que por sua vez originam prolongamentos secundários, os quais abraçam meticulosamente as alças capilares de forma análoga aos tentáculos de um polvo. Os prolongamentos secundários, ao se cruzarem, vão delimitar importantes espaços alongados, que são as chamadas fendas de filtração. Assim, o folheto interno da cápsula de Bowman está aderido às alças capilares e não é formado por uma camada celular uniforme, mas sim por poucos corpos celulares, que são os podocitos, situados discretamente distantes da membrana basal das alças, e por numerosos prolongamentos que vão recobrir toda a superfície. Aqui nós vemos uma microscopia eletrônica, onde nós conseguimos ver isso que todos nós falamos. Nós temos aqui em cima os prolongamentos primários, embaixo os prolongamentos secundários, e aí nós temos uma outra parte da imagem mostrando os podocitos, ou os corpos celulares. Como as células endoteliais são fenestradas e o folheto visceral da cápsula de Bowman apresenta essas fendas de filtração, percebe-se que a única estrutura contínua que separa o sangue glomerular do espaço de Bowman é a membrana basal das alças glomerulares, como nós vemos nesta imagem. Aqui nós temos outra vez as fendas de filtração no corte longitudinal. Nós temos aí o endotélio fenestrado embaixo, depois a membrana basal e as fendas de filtração. Tudo bem? Agora nós já podemos compreender a estrutura da membrana glomérulo-capilar, através da qual o plasma é filtrado, originando o fluido tubular, que futuramente vai dar origem à urina. Ele constitui-se do endotélio mais a membrana basal, mais as fendas de filtração dos podocitos, que é o epitélio visceral. Aí nós vemos novamente nessa figura número 7, tudo isso que nós acabamos de falar. Tudo bem? Aqui nós temos uma outra figura mostrando aí também os podocitos e tudo mais, tudo bem? Nos espaços entre as alças capulares glomerulares vai existir um tecido conjuntivo de sustentação, que é denominado mesângio, tudo bem? Que também apresenta um tipo celular, a célula mesangial. Assim, todo tufo capilar glomerular, na realidade, está preenchido por uma matriz, denominada matriz mesangial. É importante ressaltar que há pontos, as setas aí estão apontando essa matriz mesangial, tudo bem? É importante ressaltar que há pontos em que a lâmina basal não envolve toda a circunferência de um só capilar, tornando-se comum a 2 ou mais capilares. É nesse espaço, entre os capilares, que se localizam as células mesangiais. Entretanto, o mesângio também pode ser encontrado entre a membrana basal e as células endoteliais. Acredita-se que, além de fornecer sustentação, ele tem a função de eliminar resíduos aprisionados no processo de filtração. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema tubular, tudo bem? No sistema tubular, nós temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o tubo coletor. Eu vou colocar essa imagem para vocês na nossa sala de aula, e vocês, como atividadezinha, vão colocar ao lado de cada um desses numerais qual parte do néfron é correspondente ao numeral, tudo bem? Isso vai ser uma revisão para vocês, não é uma prova, nada, é mais uma revisão, é mais para vocês mesmo do que para mim, tudo bem? O filtrado formado nas alças glomerulares, recebido pela cápsula de Bowman, agora vai percorrer o trajeto dos túbulos renais, que compõem o restante do néfron, sendo processado e entregue aos cálices como a urina. Nessa parte, apenas nomearemos os diversos segmentos tubular do néfron, tá? Que aí é o que eu quero que vocês façam, essa nomenclatura. A função de cada uma será descrita com detalhes mais para frente, a gente vai falar disso um por um. Quando falarmos sobre os aspectos fisiológicos, tudo bem? Aqui nós temos os 4 principais segmentos tubulares, tudo bem? Eu vou dar só esses que eu vou falar para vocês. O túbulo contorcido proximal, que está aí com o número 4, tá? Nós temos a alça de Henle, que está aí com o número 7. Nós temos o túbulo contorcido distal, que está com o número 5. E nós temos o túbulo coletor, que está com o número 8. Tudo bem? O conjunto de células, depois a gente vai entrar agora
no nosso aparato justoglomerular, tudo bem? O aparato justoglomerular é composto pela mácula densa e pelas células justaglomerulares, tudo bem? As arteriolas aferentes, antes de se capilarizarem, antes de fazer essa divisão para formar o tufo glomerular, apresentam uma modificação da camada média, onde passam a exibir células especiais, que pela localização são chamadas de células justaglomerulares. O túbulo contorcido distal, em determinados pontos do seu trajeto, ele vai se aproximar da arteriola aferente, do mesmo néfron, exatamente ao nível das células justaglomerulares. Neste local, a sua parede se modifica, formando uma estrutura conhecida como mácula densa. O conjunto de células justaglomerulares com a mácula densa forma o aparato justaglomerular. Como nós vamos ver mais adiante, essa estrutura histológica é fundamental para permitir um meio de comunicação entre o fluido tubular e a arteriola aferente, o chamado feedback tubo-glomerular. Tá? Importante para a regulação da filtração glomerular. Aí nós falamos um pouquinho, vamos falar em seguida agora um pouquinho sobre a vascularização renal, que nós falamos aí tanto, parece ser tão importante, certo? Cada rim vai receber uma artéria, que no hilo, antes de penetrar no seu parênquima, costuma se dividir em diversos ramos. Estes ramos invadem o tecido renal e logo dão origem às artérias interlobares, que vão seguir entre as pirâmides de Malpighi, percorrendo o espaço entre os lobos renais. A gente consegue ver por essa figura também tudo isso que a gente vai falar. Ao atingir as bases das pirâmides, a divisão entre o córtex e a medula, as interlobulares originam as arciformes, que iniciam um trajeto paralelo à cápsula do órgão, no limite preciso entre o córtex e a medula. Tá? Das arciformes vão surgir as interlobulares, que passam a percorrer um trajeto perpendicular à cápsula do rim e em direção a ela, atravessando o córtex. Tudo bem? Das interlobulares originam-se as arteríolas aferentes, que vão formar as alças capilares dos glomérulos. Da confluência dessas alças, a gente vai ter o surgimento das arteríolas eferentes, que continuam o trajeto arterial para nutrir o parênquima renal. Tais arteríolas originam os vasos peritubulares, encarregados da reabsorção tubular. Na realidade, os glomérulos estão interpostos no sistema arterial periférico dos rins, e assim são as arteríolas eferentes que, em última análise, nutrem o parênquima do córtex renal com sangue arterial. Além disso, elas também originam as arteríolas secundárias, que se projetam para irrigar a medula renal e os vasos retos. A vascularização da medula é extremamente escassa, tudo bem? É mais feita pelos vasos retos, tornando essa região muito sensível a pequenas alterações de perfusão. Como a estrutura anatômica do tecido renal mais adiante da origem desses vasos é a papila, entendemos o motivo da existência da entidade patológica que é conhecida como necrose de papila renal, que é algo até bem comum, que vai ser estudada com mais detalhe no futuro, tá? Não são raras questões de prova, tá, explorando esse conceito. Isso cai muito, muito, muito. É o caso, por exemplo, da anemia falciforme, que quando a gente tem uma tormenta falciforme, ela vai ter aí uma lesão dessa papila renal e pode causar aí uma necrose de papila renal. Tudo bem? Daí nós entramos nessa parte de aspectos fisiológicos, tudo bem? Um pouquinho da gênese da aula de hoje. Aspectos fisiológicos. A gênese da urina se inicia com a formação do filtrado glomerular nos corpúsculos de Malpighi, um processo denominado filtração glomerular. A função renal é proporcional à formação deste filtrado e pode ser quantificada pela taxa de filtração glomerular. Os milhões de glomérulos que povoam nossos rins filtram cerca de 120 a 180 litros de plasma por dia. É uma média aí de 140 litros por dia, o que vai dar aproximadamente 80 a 120 ml de filtrado por minuto, tá? Que é o nosso filtrado normal. Essa é a taxa de filtração glomerular normal, 80 a 120 ml. O filtrado glomerular é coletado pela cápsula de Bowman e ganha o sistema tubular. Agora perceba o seguinte, dos cerca de 140 litros por dia de filtrados que chegam ao sistema tubular, os cálices renais recebem apenas cerca de 1 a 3 litros
tá? De urina. Quase 99% de todo o volume filtrado é reabsorvido pelo sistema tubular, tá? A princípio, alguém poderia pensar que os glomérulos não filtram logo os 1 a 3 litros de urina por dia, que formam a urina. Para que filtrar uma quantidade absurda de líquido, já que quase tudo vai retornar ao plasma pela reabsorção tubular? Aqui está a resposta, tudo bem? É principalmente através da reabsorção tubular que os rins vão processar e elaborar a urina, eliminando a quantidade estritamente necessária de água, eletrólitos e demais substâncias. O equilíbrio hidroeletrolítico, uma função vital do rim, é mantido em grande parte pelos ajustes da reabsorção tubular dos diversos segmentos do néfron. As células epiteliais dos túbulos são encarregadas de selecionar a reabsorção de cada eletrólito ou substância. Portanto, são células altamente especializadas e que diferem entre si de acordo com o segmento tubular específico. Além do balanço, filtração e reabsorção tubular, ainda existe outro fenômeno que influi na formação da urina, a secreção tubular. Alguns eletrólitos, como potássio e hidrogênio, e certas substâncias, como ácido úrico, vão passar diretamente dos capilares peritubulares para o lúmen do túbulo, utilizando carreadores específicos presentes nas células tubulares. Sem este processo de secreção tubular, os rins não conseguiriam depurar tais elementos, o que levaria a um desastroso acúmulo no nosso organismo. Tá? Falando um pouquinho sobre os corpúsculos de Malpighi. Tá? O que acontece nesses corpúsculos de Malpighi? O filtrado glomerular é formado pela ação hidrostática no interior das alças capilares, em oposição a diversas outras forças, tais como a pressão oncóstica do plasma, pressão do líquido contido nos túbulos e pressão intersticial, que se reflete aí na cápsula de Bowman. Um rim sadio dispõe de mecanismos de defesa que mantém a pressão constante nas alças glomerulares. É o famoso mecanismo de autorregulação da taxa de filtração glomerular. Não é só essa taxa de filtração glomerular que é mantida relativamente constante, mas também o fluxo sanguíneo renal, através do mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Não são todos os órgãos que possuem um mecanismo de autorregulação do fluxo. Os rins, o miocárdio e o cérebro são os principais exemplos. Tá? As variações pressóricas dentro das alças capilares glomerulares, tanto para mais quanto para menos, são sempre prejudiciais aos rins, tudo bem? Níveis pressóricos glomerulares reduzidos, como no caso de uma hipotensão arterial severa, resultariam em dificuldade de formação de urina e insuficiência renal. Níveis pressóricos glomerulares constantemente elevados acabariam por resultar no dano das alças capilares dos glomérulos. Aí surge uma dúvida. Mas como funcionam exatamente esses mecanismos de autorregulação? O fluxo sanguíneo renal é mantido constantemente, apesar de variações da pressão arterial sistêmica, que determina a pressão de perfusão renal. Entre as pressões arteriais médias de 80 até 200 mm de mercúrio, o fluxo sanguíneo se mantém pela adaptação do tônus da arteríola aferente, o principal determinante da resistência vascular do órgão. O aumento da PA provoca vasoconstrição dessa arteríola, enquanto a sua redução promove uma vasodilatação. Se a PA cai a níveis inferiores de 70 a 80 mm de mercúrio, o fluxo sanguíneo renal vai sofrer redução, pois os vasos já atingiram o máximo de dilatação que eles conseguem. O mecanismo deste reflexo vascular depende basicamente de receptores de estiramento, presentes nos miocitos da arteríola aferente. Quando distendidos por uma pressão aumentada, a resposta imediata é a contração muscular. Quando a tensão sobe sobre o miocito é reduzida, a resposta é o relaxamento muscular, promovendo aí a vasodilatação, tudo bem? Essa última requer a liberação intrarrenal de vasodilatadores endógenos, tal como as prostaglandinas, as sininas e o óxido nítrico. A seguir, nós vamos fazer um resumo sobre os 4 mecanismos básicos do controle da taxa de filtração glomerular. Número 1, vasoconstrição da arteríola aferente. Essa arteríola contém mais células musculares do que a arteríola aferente. Em resposta à liberação local ou sistêmica de angiotensina 2, a arteríola eferente se contrai em condições de baixo fluxo renal, fazendo aumentar a pressão intraglomerular, evitando assim que a taxa de filtrado glomerular seja reduzida. O baixo fluxo renal estimula as células justaglomerulares a produzir um hormônio chamado renina,
que por sua vez transforma o angiotensinógeno em angiotensina 1. Esta última por ação da enzima convertidora de angiotensina é convertida em angiotensina 2. Tudo bem? Como número 2, nós temos a vasodilatação da arteriola aferente. Os mesmos estímulos para aumento intrarrenal da angiotensina 2, um vasoconstritor potente da arteriola eferente, também acabam liberando substâncias vasodilatadoras da arteriola aferente, como a prostaglandina, acinina, óxido nítrico, tudo bem? A dilatação dessa arteriola aumenta o fluxo sanguíneo renal e a pressão intraglomerular. Depois nós temos mais duas que eu só vou citar, eu não vou entrar muito profundo com vocês, que é o feedback tubo-glomerular e a retenção hidrossalina e natriurese. Tudo bem? Nós entramos daí agora nas partes específicas, tá? Falando um pouquinho aí, eu coloquei essa imagem porque é uma imagem com um resumo muito bom, tá? Só da gente ter aqui essa visão já fala muita coisa pra gente de todos os túbulos e etc. Tudo bem? Falando primeiro do túbulo contorcido proximal. Aqui, o túbulo contorcido, os túbulos contorcidos proximais, que é o primeiro que nós estamos vendo aí em roxinho, tá? Nós temos que são encarregados de absorver a maior parte do fluido tubular, juntamente com seus eletrólitos e substâncias de importância fisiológica, como a glicose, os aminoácidos e cerca de 65% do filtrado glomerular é reabsorvido no túbulo contorneado proximal. Ou seja, é aí que a urina é mais concentrada, é onde acontece essa fase de concentração urinária, tá? Primariamente, tudo bem? É onde 65% do líquido é reabsorvido. O equivalente a 90 litros por dia. Esse percentual se mantém constante pelo chamado balanço glomerulotubular, que aumenta a taxa de filtrado glomerular, aumenta a reabsorção tubular e reduz a taxa de filtrado glomerular. Este balanço pode ser modificado em função de alguns hormônios, como a angiotensina 2 e as catecolaminas, que vão agir aí aumentando a proporção de sódio e líquido reabsorvido no túbulo contorneado proximal. Tá? O principal eletrólito reabsorvido pelos túbulos renais é o sódio. A reabsorção tubular de sódio determina direta ou indiretamente a reabsorção da maioria dos outros eletrólitos e substâncias no sistema tubular. O sódio é reabsorvido de forma ativa, tudo bem? Um processo que depende da enzima sódio-potássio ATPase, que aí é a bomba de sódio e potássio que provavelmente vocês se lembram muito bem, tá? Esta enzima mantém o sódio intracelular em baixas concentrações, promovendo o gradiente necessário para que o sódio luminal se difunda para a célula. A reabsorção de sódio precisa ser acompanhada pela reabsorção de ânions, de forma a manter o equilíbrio eletroquímico no lúmen tubular. Cargas positivas igual às cargas negativas, não se esqueçam disso. Na primeira porção do túbulo contorneado proximal, o principal ânion reabsorvido é o bicarbonato. Enquanto a segunda porção do túbulo contorneado proximal, esse ânion pode ser o cloreto. A reabsorção de bicarbonato segue uma via indireta, pois a célula tubular não possui um carreador específico para este ânion. Para penetrar na célula, o bicarbonato luminal precisa ser convertido em CO2 mais água, utilizando para isso o hidrogênio secretado pelo túbulo em troca de sódio reabsorvido e a enzima anidrase carbônica luminal. Uma vez reabsorvido, o dióxido de carbono é novamente convertido em bicarbonato no interior da célula tubular proximal, seguindo uma reação química, mas no sentido inverso da anteriormente. A acetosalamida é um medicamento que tem o nome comercial de Diamox, se eu não me engano, tem o seu efeito baseado na inibição da anidrase carbônica. Com isso, a reabsorção de bicarbonato é inibida junto com a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. O resultado é natriurese e bicarbonatúria. Isso é a alcalinização da urina. A reabsorção do cloreto se dá da seguinte maneira. O ânion formato oriundo da dissociação do ácido fórmico no interior da célula tubular é secretado para o lúmen, em troca da reabsorção do cloreto, que é o trocador formato cloreto. O cloreto é então retirado da célula através do cotransportador potássio-cloreto na membrana basolateral.
o formato reage com íons de hidrogênio secretados pelo trocador sódio-hidrogênio, gerando ácido fórmico, que se difunde novamente para o interior da célula tubular. A água é reabsorvida por osmose, isto é, para cada molécula de soluto reabsorvida, uma molécula de água também é reabsorvida, mantendo-se a osmolaridade nominal intacta, semelhante à do plasma, 290 mol por litro. As moléculas de água passam pelo espaço intercelulares e levam consigo outros eletrólitos, um fenômeno denominado por convenção de solvent drag. Parte do sódio e do cloreto, praticamente todo o potássio reabsorvido no túbulo contorcido proximal, utilizam esse mecanismo. São também reabsorvidos no túbulo contorcido proximal os seguintes solutos: glicose, aminoácidos, fosfato e glicose, e ácido úrico. A reabsorção de substâncias também está atrelada à reabsorção de sódio, através de carregadores duplos localizados na membrana luminal. Algumas proteínas de tamanho pequeno também são reabsorvidas no túbulo contorcido proximal pelo processo de endocitose. Além dos processos reabsortivos, o túbulo contorcido proximal responde ainda pela secreção de uma série de substâncias. Dois tipos de carreadores são encontrados, os catiônicos e os aniônicos. As substâncias ácidas, como o ácido úrico, as penicilinas e as cefalosporinas, são secretadas pelo carreador aniônico. Esse processo é facilmente explicado, já que todo ácido tem o comportamento de se converter em um ânion ao liberar seu hidrogênio. As substâncias básicas, como a creatinina e a cimetidina, são secretadas pelo carreador catiônico, já que as bases convertem em cátions quando se ligam ao hidrogênio. Tudo bem? Aqui nós temos uma outra imagenzinha mostrando aí o nosso glomérulo, as células tubulares, o túbulo glomerular e essas trocas todas que são feitas aí no túbulo contorcido proximal. Tudo bem? Seguindo, vamos falar agora um pouquinho sobre a alça de Henle, que está em verde. Tudo bem? A alça de Henle é responsável pela reabsorção de 25% do sódio filtrado. Esse segmento tubular é fundamental para o controle da osmolaridade urinária. Nela, o fenômeno chamado mecanismo de contracorrente é responsável pela formação e manutenção de um interstício hiperosmolar e um fluido tubular hipoosmolar. Mas como funciona exatamente esse mecanismo de contracorrente? A porção descendente da alça de Henle promove o aumento da tonicidade do fluido tubular, por ser permeável à água, mas impermeável aos solutos. Já na porção ascendente ocorre o contrário. Não há reabsorção de água, porém ocorre a saída dos solutos, que penetram na célula tubular através do carreador sódio-potássio 2-cloros, impulsionado pelo gradiente de concentração, gerado ativamente pela bomba de sódio-potássio ATPase da membrana basolateral. Esse mecanismo faz com que ao final do trajeto haja uma urina hipoosmolar, com interstício renal hiperosmolar. Tudo bem? E daí nós passamos para o túbulo contorcido distal. Tudo bem? O túbulo contorcido distal é a porção do néfron responsável pela reabsorção de 5% do líquido e sódio filtrados. Na membrana luminal das células tubulares deste segmento existe o carreador sódio-cloro, passível de inibição pelos diuréticos tiazídicos. Além dessa ação, o túbulo contorcido distal tem mais duas importantes funções. Nele está a mácula densa, uma parte do túbulo que compõe o aparato justaglomerular, e também é o principal sítio de reabsorção tubular de cálcio sob a ação da PTH. Tudo bem? E daí nós entramos, por último, no duto coletor ou túbulo coletor. O túbulo coletor é a última porção do sistema tubular. Ele é responsável pela absorção de 5% do líquido e sódio filtrados. Nós também o chamamos de néfron distal. A composição do túbulo coletor distal mais o túbulo coletor, apesar de absorver em média apenas 10% dos líquidos e sódio filtrados, podemos dizer que o néfron distal é encarregado dos ajustes finos da reabsorção tubular, respondendo à ação de vários hormônios reguladores do equilíbrio hidroeletrolítico. O túbulo coletor ou duto coletor pode ser dividido em porção cortical e porção medular. O cortical é o segmento do néfron responsivo à aldosterona, o hormônio que controla a reabsorção distal de sódio e a secreção de potássio e hidrogênio. A reabsorção de sódio depende de aldosterona,
ocorre por um processo diferente de todos os outros segmentos do néfron. É uma absorção de sódio eletrogênica. Isso significa que o sódio é absorvido sem nenhum ânion acompanhando, gerando assim um potencial negativo intraluminal, que é a eletronegatividade. Como é mais negativo, os cátions, hidrogênio e potássio são atraídos para o fluido tubular, estimulando a sua secreção. Lado a lado com a célula principal, existe outro tipo de célula tubular, chamada célula intercalada, encarregada da secreção de hidrogênio. Essa célula contém uma hidrogênio-atepase em sua membrana luminal, que é capaz de secretar aí o hidrogênio contra um amplo gradiente. Essa atepase é capaz de acidificar a urina até um pH mínimo de 4,5. Apesar de secreções de potássio e hidrogênio ocorrerem em células diferentes, ambos os processos são estimulados pela reabsorção eletrogênica de sódio. Falando um pouquinho sobre aspectos patológicos, aspectos patológicos, essa aula foi bem geral sobre rim, foi bem geral sobre essa parte aí de nefro, porém, quando a gente for entrar agora na parte de patologia, a gente vai se focar um pouco mais na parte de sistema uroexcretor, tudo bem? Isso foi para que vocês tivessem uma noção geral, para que nós formos falar de, principalmente, quando nós formos falar aí de, por exemplo, cálculos renais, vocês saibam o que é uma concentração urinária, vocês saibam como vai ser essa formação dessa concentração urinária, tudo bem? Para que vocês não estejam perdidos mais para frente. Essa parte inicial é importante para isso. Já na próxima aula a gente já começa mais com a parte de pato, tudo bem? Por hoje é isso aí, a gente se vê na próxima semana, tudo bem? Muito obrigado por assistir a aula até o final.